Evangelho de Lucas, capítulo 3. João Batista proclama a palavra. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás, exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras! Quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. João exalta a Jesus, o caminho. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com o fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Heródias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. O batismo e a ascendência de Jesus. E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque,
filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.